Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 21 de janeiro. 2 irmãos de 10 e 12 anos foram esfaqueados por um vizinho que reclamava do barulho na região metropolitana de Belo Horizonte. Chegam ao Brasil mais de 500 mil de doses da Pfizer Baby, a vacina contra a Covid-19 para crianças de até 2 anos. E ainda, fim de semana de festa em São Paulo. Hoje é véspera do Ano Novo Chinês que movimenta o bairro da Liberdade. Agora, no Brasil TV. Um adolescente de 12 anos está internado em estado grave no Hospital Municipal de Contagem, em Minas Gerais, depois de ser esfaqueado por um vizinho. O irmão dele, de 10 anos, também foi agredido pelo homem. Tudo porque o suspeito não queria ouvir o barulho dos meninos brincando. Olha só, as crianças de 10 e 12 anos estavam em casa quando o suspeito, Marcelo Augusto Reis, de 27 anos, invadiu o apartamento delas e começou a esfaquear os garotos. Um estava dormindo e o outro assistindo televisão. O suspeito aproveitou que a mãe havia saído para colocar o lixo na rua e, na sequência, começou a praticar esse crime. Na sequência, ele desapareceu. Os garotos foram socorridos, trazidos para essa unidade de pronto atendimento. O caçula, de 10 anos, continua internado em estado estável. Já o garoto, de 12 anos, foi transferido para o Hospital Municipal de Contagem. O estado de saúde dele, segundo os médicos, é grave. A polícia prendeu esse suspeito. Marcelo confessou o crime. Segundo as investigações, ele cometeu esse crime porque as crianças faziam muito barulho quando estavam brincando. Eu voto com você aí. O presidente Lula esteve hoje em Roraima para acompanhar a situação dos indígenas Yanomami. O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública e quer dar mais assistência à população da maior reserva indígena do país. O Naaman Mourão tem as informações. O Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública para enfrentar a falta de assistência sanitária que vem afetando as comunidades Yanomami. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira, após casos graves de malária e desnutrição serem notificados pela missão que foi enviada à terra Yanomami. Com a situação na comunidade, a pasta criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas para restabelecer um serviço de saúde de qualidade para a população Yanomami. Esse comitê tem o prazo de atuação de até 90 dias, prazo que pode ser prorrogado. Entre as principais medidas a serem discutidas está a instalação de unidades hospitalares de emergência e a entrega de mantimentos. Segundo dados da pasta, nos últimos 4 anos, pelo menos 570 crianças Yanomami de 1 a 4 anos de idade morreram por desnutrição, pneumonia, diarreia ou com quadros de contaminação por mercúrio. Além disso, só em 2022 foram registrados 11.530 casos de malária entre indígenas das mais diferentes faixas etárias. O presidente Lula está em visita oficial ao estado para acompanhar o trabalho das equipes e coordenar o início das ações de assistência à terra indígena Yanomami, onde vivem mais de 20 mil indígenas. Naaman Mourão, de Boa Vista, para o Brasil TV. O presidente Lula já retornou a Brasília. Todas as informações das medidas anunciadas durante a visita do presidente você vê daqui a pouco no Jornal Nacional. A gente fala agora sobre as investigações da chacina que vitimou uma família inteira no Distrito Federal. 5 pessoas ainda estão desaparecidas e a perícia vai ajudar a esclarecer os detalhes desse crime. Amanhã completa 10 dias desde que a cabeleireira Elisamar da Silva, de 39 anos, desapareceu com 3 filhos pequenos, Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos, Rafaela e Rafael, de 6. Foi o início da investigação de um crime bárbaro que envolve também o desaparecimento do marido dela, Tiago Belchior, além dos pais dele, Marcos Antônio Lopes de Oliveira e Renata Belchior, e de uma irmã dele, Gabriela Belchior. Além da família de Elisamar, a
polícia também registrou o sumiço de Cláudia Regina Marques de Oliveira e Ana Beatriz de Oliveira. Cláudia é ex-mulher de Marcos Antônio, pai de Tiago e sogro de Elisamar. Já Ana Beatriz é filha de Cláudia e Marcos. Ao todo, foram 10 pessoas desaparecidas. Já foram encontrados 6 corpos carbonizados em 2 carros. 4 deles estavam dentro de um carro em Cristalina, de Elisamar e dos 3 filhos pequenos dela. Outros 2 corpos encontrados no carro que pertencia a Marcos Antônio ainda não foram identificados. Na quarta-feira, a polícia encontrou mais um corpo durante as buscas em um cativeiro em Planaltina, onde parte da família teria sido feita refém. Pelas digitais, a polícia identificou o Marcos Antônio Oliveira, que tinha 54 anos. Ele era sogro da cabeleireira Elisamar e avô das crianças. O corpo estava decapitado, o que mostra a brutalidade do crime. Dos 7 mortos, 5 foram identificados e 2 corpos estão em análise. As polícias do Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás investigam o crime. 5 dias após o desaparecimento de Elisamar, a polícia prendeu 3 suspeitos de envolvimento no caso e começou a montar o quebra-cabeça. Os presos são Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, e Fabrício Canhedo. Marcos Antônio chegou a ser apontado por Horácio como suposto mandante do crime, versão que, segundo a polícia, perdeu força depois que o corpo de Marcos Antônio foi encontrado no cativeiro. E qual seria a motivação do crime? A polícia trabalha com a hipótese que o crime tenha sido cometido por dinheiro. Elisamar tinha R$100 mil para investir no salão de beleza. A sogra de Elisamar, Renata Belchior, tinha R$400 mil da venda de um imóvel. Ex-mulher de Marcos Antônio, Cláudia Marques, tinha o dinheiro da venda de um imóvel, sendo que R$40 mil em espécie estavam com ela. Mesmo valor que depois foi encontrado em uma conta bancária de Horácio, na casa de Gideon. A polícia também encontrou R$14 mil em dinheiro. 5 pessoas continuam desaparecidas, incluindo Tiago Belchior, o marido de Elisamar, a mãe e irmã de Tiago e a ex-mulher de Marcos Antônio, além da filha do casal. 3 carros usados pelos suspeitos da chacina passaram por perícia. O resultado da perícia feita nos carros, da perícia na casa cativeiro e os depoimentos que estão sendo colhidos vão ajudar a esclarecer as muitas perguntas que continuam sem respostas. Agora, olha essa história. O Detran do Distrito Federal apreendeu uma BMW numa blitz com R$27 mil em multas. O carro é esse aí que você está vendo e foi apreendido numa operação Siga Livre entre o Jardim Botânico e o Lago Paranoá. Durante a blitz, o Detran descobriu que o motorista, além das multas aí desse carro, acumulou ainda nos últimos 3 anos 82 infrações na carteira de habilitação e tinha mais R$19 mil em multas, a maioria por excesso de velocidade. Mais de 500 mil de doses da Pfizer Baby, a vacina contra a Covid-19 para crianças de até 2 anos, chegaram hoje no aeroporto de Viracopos. Enquanto isso, muitos pais estão enfrentando dificuldades para conseguir vacinar os filhos pequenos. Em São Paulo, encontrar o imunizante virou missão quase impossível. A neta da Rita tomou a primeira dose da Pfizer Baby no dia 15 de dezembro. Já devia ter recebido a segunda. Porém, desde o dia 12, nós fomos no posto da Vila Alpina, aqui na Zona Leste de São Paulo. Não tinha disponibilidade da vacina. Pediram para acompanhar pelo site de Olho na Fila, mas até hoje, nada de vacina. Situação parecida com a da Cláudia, que desde o dia 18 de janeiro tenta vacinar a neta de 2 anos, na UBS AE Carvalho, também na Zona Leste. Para minha surpresa, não tinha vacina. O pessoal da UBS ficou de ligar para avisar o dia que vai chegar as vacinas. Mas em muitas UBSs, nem mesmo os agentes de saúde sabem quando as doses pediátricas devem chegar, como nesta aqui do Planalto Paulista, na Zona Sul. Você tem previsão para chegar? Nem no parque não tem nenhum posto. Não. Não vai encontrar nenhum na Um levantamento da Globo News feito com 120 prefeituras paulistas mostra que pelo menos 42 cidades não têm vacinas suficientes para a primeira ou segunda doses para crianças de até 12 anos. Entre elas está a capital, que só tem a Pfizer Baby para a segunda dose em alguns postos. Ontem à tarde, 7 milhões e 200 mil doses da Pfizer Baby chegaram ao aeroporto de Viracopos.
Hoje, a Pfizer deve entregar uma nova remessa, com mais 550 mil vacinas. A demora na distribuição reflete nos índices de vacinação. No estado, só 1% dos bebês de 6 meses a 2 anos estão com as 2 doses da vacina contra a Covid. E 52% das crianças de 3 a 11 anos estão com o esquema completo. Ou seja, quase metade da população infantil ainda está desprotegida e a proximidade da volta às aulas preocupa os especialistas. A partir do início das aulas, principalmente aquelas crianças que estão começando a ir agora para a escola, aumentam a chance de aparecerem com infecções respiratórias. E as crianças menores, quer dizer, aquelas com menos de 4 anos de idade, são as que têm um risco maior de desenvolver formas graves. Mas tão logo a vacina esteja disponível para todo mundo, as famílias devem levar o mais rapidamente possível seus filhos a partir de 6 meses de idade para serem vacinados. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo disse que assim que receber as doses do Ministério da Saúde vai repassar aos municípios e que solicitou 2 milhões de doses para vacinar crianças entre 6 meses e 11 anos. Nós perguntamos ao Ministério da Saúde quando e quantas doses devem chegar a São Paulo, mas ainda não tivemos resposta. Agentes de epidemiologia começaram a intensificar o serviço de prevenção ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya em São Luís. Este ano, os terrenos baldios têm sido o foco dos trabalhos. É de casa em casa que os agentes de epidemiologia orientam a população e identificam criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A Natália não deixa passar nada. Com olhar atento, nenhum lugar passa despercebido, porque basta um cantinho que acumula água para o mosquito depositar os ovos e se reproduzir. A gente sempre fala aos moradores terem também cuidado com a questão do armazenamento de lixo deles, né? Até porque sabemos que numa casquinha de ovo, numa tampinha de refrigerante, sempre acumula água, né? Então vai servir como criador do mosquito. Nesta semana, a Prefeitura de São Luís retomou o trabalho de combate e controle dessas doenças, chamadas de arboviroses, por causa do período chuvoso e temperaturas elevadas na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em 2021 foram registrados 39 casos de dengue na capital, 7 de chikungunya e 4 de zika. Já em 2022, os dados dispararam. Foram 1.154 casos de dengue, 395 de chikungunya e 15 de zika. No total, 6 pessoas morreram dessas doenças aqui na capital. Nesta reunião com supervisores dos 9 distritos da capital, foram dadas as orientações para o novo ciclo de trabalho no combate ao mosquito transmissor, com destaque para terrenos baldios, que viram locais de reprodução do Aedes aegypti. Os terrenos baldios, eles são um perigo, porque as pessoas colocam lixo em lugares inadequados lá naqueles terrenos. E é um perigo, porque ali acumula muita água. Tem muitos objetos ali que acumulam água e a preferência do mosquito é justamente ali, em colocar os ovos e gerar focos. Isso vale para o Brasil inteiro, a gente tem que cuidar. A seguir, a noite de abertura do Festival de Cinema de Tiradentes. Brasil TV de volta falando do 2º dia da Mostra Tiradentes de Cinema. O evento reúne convidados de outros países e também o melhor da produção audiovisual brasileira. A abertura do festival foi com o drama musical Mugunzá, dos cineastas Ari Rosa e Glenda Nicásio. O filme conta a história de uma mulher preta que perdeu o amor, a dignidade, os sonhos e resolve buscar justiça. Tudo retratado pela perspectiva da personagem. E este é um dos mais de 100 filmes de 19 estados brasileiros que já começaram a ser exibidos no Festival de Cinema de Tiradentes. São 3 espaços montados no centro histórico da cidade, com produções que atendem a diversos estilos.
Retomar Tiradentes com uma produção efervescente, mostrando, né, o vigor dessa produção que não parou, mesmo diante das adversidades, e mostrando também a diversidade de quem faz cinema, de quem pensa, de quem cria, de quem atua no cinema. Até o dia 28 de janeiro, a cidade histórica vai ser a capital do cinema brasileiro, que deve atrair 30 mil pessoas. A novidade deste ano é que o evento vai fazer um diagnóstico dos principais problemas e desafios do audiovisual brasileiro e, assim, pensar políticas públicas para fortalecer o setor. É um momento onde se pensa o futuro da cultura brasileira, a relação com a democracia. Nesse momento tão delicado em que a democracia se viu em xeque, a gente tem a afirmação da cultura como um direito básico, fundamental. O Festival de Cinema de Tiradentes tem ainda na programação oficinas, rodas de conversa e lançamentos de livro. Uma programação diversificada para quem vem até a cidade. Mas como não é possível todos estarem aqui, o formato adotado na internet durante a pandemia se manteve. 40 filmes estão disponíveis para quem acessar, além de cinejornais com notícias do evento. Depois da experiência do isolamento e que nós tivemos 2 edições online, integralmente online, acreditamos já naquela época que, mesmo na volta ao presencial, seria incontornável que a gente mantivesse a versão online do festival, porque esses filmes, que são filmes que muitas vezes não entram no circuito exibidor, na versão online eles podem chegar a pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo que não teriam outra oportunidade de vê-los. Hoje é véspera do Ano Novo Chinês. Seguindo esse calendário, amanhã estaremos no ano 4721. Na Liberdade, o bairro mais oriental de São Paulo, tem comemoração para a chegada do Ano do Coelho. É isso mesmo, é que a cada ano desse calendário é representado por um animal. E o Ano do Coelho é um ano de reconciliação. O Alfredo Pérez explica para a gente. Estamos em um templo chinês aqui no bairro da Liberdade. Por aqui é uma programação extensa, tem 15 dias de duração, porque segue essa tradição chinesa de que o novo ano é comemorado durante 15, 16 dias, inclusive é feriado na China, e por 7 dias em comemoração à virada do ano. É o ano, então, do coelho de água, especificamente. Aqui uma programação vai rolar durante todo o dia. Nosso cinegrafista Bruno Trentin mostra para você. Lembrando, então, que o calendário chinês é diferente nesse sentido, o das tradições e comemorações, porque ele começa depois da segunda lua nova, depois do solstício de inverno. Por isso, a data de virada de ano deles, tradicionalmente, vai mudando ano após ano. Nós temos uma projeção para mostrar para vocês imagens de ontem da Avenida Paulista e hoje, a partir de 8 horas da noite, também há projeções homenageando as etnias, os povos que compõem a China. Hoje à noite, a partir de 8 horas da noite, também vai ter. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 horas de Brasília. Ótima noite para você. Bom domingo.